Continuando a correção da página 155, o número 47. Em um restaurante há 60 mesas. Todas elas estão ocupadas. Algumas com 4 pessoas, outras por 3 pessoas. No total, são 195 pessoas. Quantas são as mesas ocupadas por 4 pessoas? Então, você vem e anota tudo que o problema te informou. Vamos lá. A mesa com 3 pessoas, vou chamar de X. A mesa com 4 pessoas, vou chamar de Y. Então, X é a quantidade de mesas com 3 pessoas. Y é a quantidade de mesas que tem 4 pessoas. E no problema ela fala que em um restaurante há 60 mesas. Então, somando a quantidade de mesas que estão ocupadas por 3 pessoas, mais a quantidade de mesas que estão ocupadas com 4 pessoas, somando tudo, vai dar 60. E se você fizer 3 vezes a quantidade de mesas que tem 3 pessoas, você vai ver a quantidade de pessoas naquele grupo de mesas que tem 3. Se você fizer 4 vezes a quantidade de mesas onde estão ocupando com 4 pessoas, se você fizer 4 vezes essa quantidade de mesas, você vai ter o número total de pessoas que estão ocupando as mesas com 4 lugares. Se você somar esse total de pessoas que estão sentadas em mesas de 3 cadeiras e somando com o total de pessoas que estão na mesa de 4 cadeiras, vai dar 195 pessoas. Então, aqui você já montou o seu sistema. Agora, para resolver, o que eu fiz? Multipliquei toda essa primeira equação por menos 3, porque se eu multiplicar toda ela por menos 3, esse x aqui vai virar menos 3. Então, eu vou poder cortar com esse mais 3x aqui de baixo. Então, foi feito, ó, menos 3x, menos 3y, porque eu multipliquei aqui, 60 vezes menos 3 dá menos 180. Botei a de baixo escrita exatamente como estava aqui em cima, e agora vamos efetuar a adição. Menos 3x com mais 3x eu corto, ele some. 4y menos 3y vai ficar 1y. 195 menos 180 ficou 15. Então, de cara, eu já descobri que o y é 15. Então, eu tenho 15 mesas que estão ocupadas com 4 pessoas, ó. 15 mesas é o y aqui, ó, com 4 pessoas. 15 mesas com 4 pessoas. A pergunta é: qual a quantidade de mesas que estão ocupadas por 4 pessoas? São 15 mesas. Aqui eu já tenho a resposta. Agora vamos para 48. Na número 48, nós temos o seguinte: em uma sorveteria, os sorvetes são servidos em taças, umas de 150 ml e outras de 200 ml. Em um dia foram vendidas 72 taças e 12,8 litros de sorvete. Quantas taças de 200 ml foram servidas? Eu pego essas informações passo a passo e vou anotando aqui, ó. Eu vou parando e depois vou voltando lá e lendo. Só que dessa vez eu li tudo para vocês, mas normalmente eu leio um pedacinho, venho aqui e anoto. Leio outro pedacinho, venho aqui e anoto. Então vamos lá. A taça de 150 ml eu vou chamar de X. A quantidade de taças de 200 ml vou chamar de Y. Então, a quantidade de taças de 150 ml vai ser o X. A quantidade de taça de 200 ml vai ser Y. Então, a quantidade de taças que eu vendi de 150 ml mais a quantidade de taças de 200 ml, se eu somar essas duas quantidades, num total deu 72 taças, porque eu vendi 72 taças naquele dia, o total. Antes de eu finalizar essa segunda equação aqui, eu fiz uma transformação. Por quê? Aqui no problema, as taças está me dando em ml. E quando ela fala o total do sorvete que vendeu, ela me dá em litros. Então, eu vou fazer o seguinte antes. Vou transformar esse litro aqui em ml para eu poder trabalhar com uma única unidade de medida.
porque vai ficar difícil se eu colocar na hora da equação ml e depois eu colocar em litros, vai bagunçar e não vai dar certo. Então, primeiro eu vou fazer a transformação aqui, ó. Aí eu venho 12,8 litros que foram vendidos. Aí aqui eu desenhei a tabelinha, ó, litros, decilitros, centilitros e mililitros. Eu quero transformar o litro em mililitros, porque em ml, tá? O ml é mililitros, que eu quero transformar para ficar tudo numa unidade só. Então era 12,8. O 12 vai ficar dentro do litro, porque a vírgula está aqui, ó, no 12. E o 8 vai ficar na próxima casa, que é do decilitros. Então, eu vou andar com a vírgula até chegar no ml. Do 12, andei uma casa, veio para o decilitros. Andei outra casa, veio para o centilitros. Só que aqui, como não tem número, eu tenho que acrescentar 0. Agora, eu tenho que andar com a vírgula mais uma casa que eu tenho que parar no mililitros, no ml. Então, a vírgula tem que parar aqui. Para parar aqui, eu vou ter que colocar um zerinho aqui. Então, olha só, 12,8 litros equivale a 12.800 ml, tá? Então, aqui eu já tenho o valor em ml, agora eu já posso fazer a minha equação, ó. Minha segunda equação. Então, a quantidade de taças, né, de 150 ml aqui, ó. A quantidade de taças, se eu multiplicar pela quantidade de sorvete, que cada taça dessa de 150... multiplicado por 150 ml, eu vou ter a quantidade em ml que eu vendi de sorvete. De sorvete nas taças de 150. Se eu pegar os 200, que é a quantidade de cada taça, de 200 ml, 200 é cada uma. Se aqui eu tenho 10 taças, eu tenho que multiplicar 10 vezes esse 200, certo? Então, como eu não sei o número, eu vou botar Y. Y é a quantidade de taças de 200 ml. Se eu multiplicar pela quantidade que tem em cada taça, que é 200 ml, eu vou ter a quantidade total que eu vendi nessas taças de 200 ml. Se eu somar a quantidade que eu vendi dentro das taças de 150 com a quantidade que eu vendi dentro das taças de 200, somando tudo, eu vou ter 12.800 ml vendidos nesse dia. Agora eu tenho um sistema. Tendo um sistema, como os números estão muito grandes, eu vou trabalhar com a substituição, que é mais fácil quando os números estão muito grandes assim. Então, vamos lá. Eu vou isolar o x aqui no primeiro membro e vou jogar esse y para o outro lado. Vai ficar x é igual a 72 menos y. Eu estou afirmando para você que o x é igual a 72 menos y. Se o x é isso aqui, ó, 72 menos y, na outra equação, eu posso apagar o x e colocar isso daqui no lugar do x. É o que eu fiz aqui, ó, 150 vezes x. Então, isso tudo aqui é o x. Então, isso tudo aqui tem que multiplicar pelo 150. Mais 200y igual a 12.800. Vou fazer aqui a multiplicação aqui da distributiva, ó. 150 vezes 72 deu 10.800. 150 vezes menos y deu menos 150y. Mais 200y é igual a 12.800. Juntando aqui os termos semelhantes, 200 menos 150, tem os 50y. 12.800 menos 10.800, que esse menos 10.800, ele veio daqui, ó, aqui ele estava positivo, passou para o outro lado negativo. 50y é igual a 2.000. Y é igual a 2.000 dividido por 50. Então, meu y é 40. 40 é a quantidade de taças de 200 ml que eu vendi. E a pergunta lá era, quantas taças de 200 ml foram servidas? Então, aqui está a resposta, ó, 40 taças de 200 ml.